Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Serpentine Pavilions, lá na Serpentine Gallery. Vamos lá. Bom, hoje a gente decidiu então falar sobre o Serpentine Pavilion, que é, acho que quem não sabe ainda, né, mas é a ideia de uma instituição chamada Serpentine que faz anualmente, convida um arquiteto para fazer um pavilhão temporário. Isso, né? no verão inglês. No maravilhoso verão inglês. E então, que a ideia é construir esse espaço temporário, essa coisa da arquitetura efêmera, etc e tal. Que fica acho que por 3 meses, né, do período do verão. Verão eu aprendi na escola que tinha 4 meses, né, mas eles ficam os 3, Não, tem 3, né? 3, são 4 estações do ano, são 12 meses. Caralho. É que eu aprendi errado na escola. Pegadinha, hein? Mas assim, eu acho que a gente decidiu também porque eu acho que traz um aspecto meio lúdico da arquitetura, de não trabalhar só com essa arquitetura, tipo, rígida, construída. É mais conceitual, assim, né? Que abre espaço para uma experimentação, né? Essa ideia de pavilhão também temporário e tal é uma coisa que sempre existiu, digamos assim, e mesmo os grandes arquitetos, né, por exemplo, que a gente comentou do pavilhão de Barcelona, que o projeto é de 29, do Mies van der Rohe. Ele era um pavilhão para ser desmontado, né? Depois foi reconstruído. Sim. Teve o pavilhão do Brasil em Nova York, que teve o do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer também. Teve o pavilhão do Le Corbusier, que é Philips, da Expo 58, que eu acho que foi em Bruxelas. Enfim, isso é uma coisa que... É frequente no mundo da arquitetura, né, ter essas exposições, né? O pavilhão, ele é uma estrutura flexível, assim, que sempre tem alguma função, assim, mas uma função bem simplificada, né? Na verdade, o pavilhão ele tá ali sendo construído para ser uma expressão daquele arquiteto, né? Uma amostra do que aquele arquiteto pensa. E como ele tem mais liberdade de concepção, né? Ele tem mais flexibilidade na concepção, teoricamente você pode... Pirar. Levar a tua expressão, assim, tipo, tua criatividade, tudo que você pensa ao máximo. O pavilhão, ele pode ser permanente, mas geralmente nessas exposições ele é temporário, né? E tem funções, assim, tipo às vezes tem algum espaço de auditório dentro, às vezes é só um abrigo para você... Se proteger dos animais selvagens. Enfim, relaxar ou brincar ou coisas desse tipo, assim. E o legal dessa série de pavilhões da Serpentine é que cada obra em si é a própria exposição, né? Ele não é um lugar para ter mais exposição de arte, ele é uma exposição em si. Os diretores falam que eles não queriam apresentar arquitetura só com maquetes ou fotografia, era uma coisa que eles queriam extrapolar. E poder apresentar a arquitetura como obra construída em si era o objetivo máximo disso. Sim. E que é muito diferente, né? Muito As diferente. percepções, como a gente percebe os espaços. Né? Exatamente. Então, a Serpentine Gallery, ela fica, né, em Londres, ela fica dentro de uma área grande de jardins, um parque enorme, é o Hyde Park. E essa estrutura de jardins e parques, eles foram feitos em 1728, bem antigo, como é que eu falo, da coroa inglesa, no reinado da rainha Caroline, e foram criados os lagos Serpentine e o Longwater. A Serpentine Gallery, na verdade, ela foi construída em 34 e era uma casa de chá. E o nome foi... Coisa bem inglesa, hein? Totalmente inglês. E o nome vem em função do lago Serpentine. Sim. Ela passou a ser galeria em 1970. E desde 87 ela é uma instituição com administração independente, que tem um conselho administrativo. E a patrona, na época, era a princesa Diana. Olha, é mesmo? O edifício da galeria, ele passou por uma reabilitação em 97, né, só para abrigar melhor as obras de arte. E na altura quando eles iam inaugurar esse edifício, eu li daí que a Zaha Hadid foi convidada para construir um espaço para um jantar de gala. É que ela fazia parte da Serpentine Gallery. Ela fazia parte do conselho, se eu não me engano. Conselho da Serpentine. Do conselho administrativo. Ia fazer essa estrutura, mas que a princesa Diana ia estar no jantar de inauguração. Mas ela morreu antes da conclusão das obras e isso ficou adiado.
Que ano que foi isso? Isso foi em 97. Mas, logo na sequência, né, quando começaram as construções dos pavilhões em si, daí a Zaha fez o primeiro, que foi em 2000. Não, e é só uma curiosidade que até a respeito do Hyde Park, que eu acho que, como é talvez o parque mais famoso da cidade de Londres e tal, mas em 1851 foi um dos locais que houve aquela grande exposição que deu início a das primeiras exposições internacionais, universais, que existiam pelo mundo, né? Então, que era aquele espaço para vários países ir lá e apresentarem a sua cultura, arquitetura, avanços tecnológicos das indústrias e tal, que é um pouco o início dessa globalização, assim, né? Tanto que um dos edifícios mais famosos que foi construído lá no Hyde Park é o Palácio de Cristal, que foi feito em ferro, em vidro, e que também a ideia era ser desmontável, né? Quer dizer, depois que ele tinha passado por toda a exposição, ele foi desmontado. E essas exposições depois correram o mundo, né? No sentido de cada país, cada cidade tinha uma exposição, recebia essa exposição. Tanto que teve em Paris, que daí por causa disso foi feita a Torre Eiffel e tal. E aquela que aconteceu em Chicago, que a gente comentou até inclusive no episódio do Frank Lloyd Wright, que influenciou ele a pensar a arquitetura de outra maneira, porque ele, enfim, achava que a arquitetura estava seguindo caminhos muito neoclássicos, etc e tal. E outra coisa que a gente acabou indo no caminho de falar para Serpentine, a gente recentemente gravou aquele episódio a respeito do documentário da Netflix, que tinha o Bjarke Ingels. Tinha o Bjarke Ingels, e o projeto que ele estava em andamento pro documentário era o projeto que ele fez o ano passado para Serpentine Gallery, né? Então, mais uma das nossas motivações a falar desse assunto. Sim. Bom, então basicamente, assim, a instituição Serpentine tem duas edificações lá, né? Uma que é a Serpentine Gallery, que foi... Que é a casa de chá que a Renata chá, falou exatamente. lá. Uma construção de 1930, na década de 30, que a partir de 1970 ficou sendo a galeria. Só resuminho. E a outra, que é a Serpentine Sackler Gallery, que é um edifício de 1800 e cacetada lá, que foi um paiol para guardar pólvora e tal. Então a ideia deles é fazer exposições de arte contemporânea, né? E eles iniciaram principalmente para trazer os artistas que não tinham muita visibilidade na Inglaterra. Então, poder trazer essas novas ideias, né, na arte, na cultura, etc. Mas para fazer a reforma da casa, eles chamaram um arquiteto conhecido, né? Não chamaram chamaram uma revelação. Bem famosinha. Em 2013, que daí eles chamam a Zaha Hadid para fazer o puxadinho ali do Sackler, não é isso? É verdade. Fizeram uma ampliação. O restaurante. Ali, né? Sempre fotos no nosso post, né? Ah, sim, estará lá, né, Gabriel? Uma coisa, eu só para contar a historinha como é que começou, porque a personagem importante dessa história é que é a Julia Peyton-Jones, que em 2000, ela que era uma das diretoras lá da Serpentine Gallery, ela decidiu então, para promover a arquitetura e desenvolver melhor essa ideia, ela decidiu criar esse pavilhão. E essa Júlia, ela tinha se formado em artes e tal, e tinha entrado para as galerias em 1991. Então, em 98, se eu não me engano, que ela começou a fazer reformulações da Serpentine Gallery, e aí em 2000 que ela decidiu criar esse prêmio, né? Fazer essa exposição de arquitetura, assim. Quer dizer, hoje a Júlia já saiu até Mas saiu recente. Saiu recente. E daí quem ficou lá, que é o Hans Ulrich Obrist. Eu vi esse cara. Foda esse nome. Mas que eles comentam que a ideia do pavilhão era expor a arquitetura, né? E principalmente trazer as pessoas também para experimentarem o parque e ser sempre de graça, né? Que assim como o parque é de graça, que o pavilhão também pudesse ser acessível, de graça, e trazer essa experimentação para as pessoas, para o público em geral, assim. Então, a Serpentine Gallery, ela promove esses pavilhões anualmente desde 2000. Pulou um ano aí, mas depois a gente fala sobre isso. Mas... Acontece. Os critérios são bem simples. Eles têm um comitê para escolher quem serão os arquitetos para executar esses pavilhões, né? Os arquitetos convidados. O principal obstáculo que os arquitetos têm que superar é tempo e verba. Eles têm 6 meses para executar o projeto. Fazer o projeto e executar a obra. Né? Fazer o projeto e executar a obra. E a verba também é limitada, apesar de eu não saber qual é, porque eles dependem basicamente de doações dos patrocinadores. A galeria, ela fica instalada lá no Hyde Park durante o verão inglês. O pavilhão. Nossa. Então, a galeria fica para sempre. A galeria fica para sempre. Mas o pavilhão, que é o objeto do nosso estudo aqui, ele fica instalado lá no Hyde Park durante o verão inglês. Então, entre junho e outubro, se você estiver em Londres, você pode passar lá e dar uma visitada. Então, são 6 meses que eles têm,
né? Então começam lá no começo do ano a fazer, e em junho o negócio tem que estar inaugurado. Tem que estar inaugurado, exatamente. Tirando isso, eles têm algumas delimitações de local ali, mas também nada muito rígido, digamos assim. A proposta ali é que seja deixar o mais livre possível para o arquiteto propor o espaço, no sentido de uso. Se ele quiser botar um café, se ele quiser fazer um espaço só para sentar, de contemplação, quer dizer, não há uma obrigatoriedade de um programa rígido, assim, é uma linguagem arquitetônica bem livre, né? E também, como a gente vai ver nos exemplos depois que a gente vai dar, né, sobre as obras que foram feitas, o cara pode cavar o buraco, pode erguer montanha, fazer diversos materiais, né? Tem bastante liberdade. Mas um critério é que o arquiteto não tenha construído nada ainda em Londres. Ou em todo o Reino Unido. Isso eu fiquei na dúvida. Acho que na Inglaterra. Na Inglaterra. O que depois a gente pode contestar isso. Eles fizeram uma malandragem ali. Guarda bem essa informação. Guarda essa informação. Escreva no papel e guarde no bolso. Então, o primeiro pavilhão que foi feito foi pro verão de 2000. É um projeto da Zaha Hadid e é um projeto que mais se assemelha assim, a uma tenda, né? Foi o primeiro dela. Que era uma estrutura toda triangular, de diversas alturas, com uma cobertura que seguia essa estrutura na cobertura. Uma lona. Como se fosse, uma lona. Ela, talvez, como se foi o primeiro, né? Ele não foi tão conceitual assim, né? É verdade, ele não é tão maluco quanto os outros, né, mais atuais, assim. Ela também projetou todo o mobiliário interno da cobertura, né? Eram mesas, e essas mesas, elas também tinham uma disposição que estava ligada ao formato do edifício dela. Então, elas não eram todas retinhas, elas tinham acompanhavam algumas linhas, e elas também tinham uma cor definida, elas tinham uma escala de preto, cinza e branquinhas. A cobertura, ela também, bem característico da Zaha, ela às vezes ela ia até o chão, né, a cobertura chegava no chão, ela já não tinha paredes de fechamento, mas a cobertura fazia essas vezes por horas. Em 2001, foi convidado o Daniel Libeskind. Ele nasceu na Polônia, né? Mas ele mora nos Estados Unidos desde forever and ever, desde sempre, ele mora lá. E ele foi o arquiteto convidado para fazer o pavilhão de 2001. Um dos projetos mais conhecidos dele é o Museu Judaico, lá em Berlim, na Alemanha. Mas ele tem bastante obras pelo mundo afora. E o projeto dele já ficou bem diferente da Zaha no ano anterior. Ele fez vários painéis inspirados em origami. Eles eram de alumínio, assim, né? De alumínio. E então a estrutura ela ficou toda angulada. E, na verdade, se você for olhar no site lá da Serpentine Gallery, os créditos desse projeto são do Daniel Libeskind com o Cecil Baumont. Isso aí. Que é o engenheiro. E se você for olhar, acho que talvez a maioria dos projetos tenha a colaboração do Cecil Baumont. E o que acontece é que o Cecil Baumont, ele é um engenheiro bem conhecido lá na Inglaterra, e ele é um dos vice-presidentes do escritório Arup. Exato. Que a gente comentou em outro episódio, né? Isso, ele teve uma participação junto com o Renzo Piano no projeto do Georges Pompidou, isso. É um escritório super famoso, quase centenário, né? Que tem alguma parceria lá com a Serpentine Gallery, porque funciona assim, o arquiteto vai lá e faz o projeto arquitetônico do pavilhão. Então, eles precisam de alguém que avalie isso, ver como que isso vai funcionar tecnicamente, né? Fazer os projetos complementares. O pavilhão ele precisa ser seguro, precisa ser robusto o suficiente para sobreviver os 3 meses lá no Hyde Park. Ele precisa ser desmontável, né? E depois reutilizável de alguma forma. Então, essa avaliação, na maioria dos projetos, quem faz é o Arup, esse escritório. Isso. E o Cecil Baumont, ele é quem assina esses projetos e é o nome que vai à frente desses projetos todos, né? Então, em alguns projetos que a gente vai ver mais para frente, aí também ele teve uma função importante na concepção do projeto. Tanto que a Júlia, a diretora lá, comenta, né, que ele é um cara fundamental para que toda a ideia do pavilhão seja possível, assim. Porque, inclusive, também toda a equipe da
da Arup, que a Arup, como é uma das, talvez, as grandes construtoras, que nem o Gabriel falou, só que ela gerencia, coordena, tudo que a parte envolve de obras, ela faz, né? E aí eu só fui até dar uma pesquisada, assim, mas o que eles participaram, né, de obras famosas, assim, e tal. E é impressionante, porque teve desde o Georges Pompidou, o Lloyds Bank, aquele Allianz Arena de Munique, a Casa da Música de Porto, tem a Ópera de Sydney também, sabe? Outras coisas que nem o Estádio do Ninho do Pássaro em Pequim. Então, assim, é uma empresa que, cara, participa da construção mundial, né? Se o projeto é complicado, chama os caras. Chama eles. E se é mais foda, chama o Cecil lá. O Cecil. Então ele é um cara que é um... Assim, o Cecil hoje tem escritório próprio, né? Ele saiu do Arup, eu acho. Puxa vida. Carreira solo já agora. Em resumo, ele é um pica das galáxias que trabalha com os maiores pica das galáxias do planeta Terra. É isso, né? O projeto da sequência para o pavilhão de 2002, que é um projeto do Toyo Ito, que é um pavilhão de já 309 metros quadrados, e ele é um volume prismático cheio de recortes, que parecem aleatórios, mas eu li que não. Ele é um algarismo formado por rotações do cubo. E quem bem aleatório, né? E quem fez esse algarismo? Foi o Cecil? Foi o nosso amigo Cecil. Então esse é um projeto que ele realmente o Cecil teve muita importância na concepção do projeto também. Para criar essas aberturas, né? E como ele era uma estrutura temporária, nem todas as aberturas têm vidro, algumas são abertas, outras têm vidro, então a permeabilidade do espaço ficou bem interessante. Ele é branquinho, bem puro. Inclusive o Cecil, ele acabou ganhando alguns prêmios por causa desse pavilhão, né? Ele ganhou, por exemplo, o Kingo Matsui Prize, que é um dos mais altos prêmios de engenharia no Japão. Até esse detalhe que a Renata falou do quadrado que vai rotacionando, só um exercício para entender o que foi feito, mas você pega um quadrado, a planta, e ele desenhou as elevações, que a gente faz no AutoCAD, assim, sabe? Do ladinho, planificou as elevações, e aí ele pega aquela planta do quadrado, e aí você vai rotacionando aquilo em diferentes ângulos. Então é isso que foi sendo rotacionado, esse quadrado da planta, só que isso também tendo reflexos tanto na cobertura quanto nas elevações. Então, por isso que parece muito aleatório, assim, mas na verdade tem o estagiário deu uma pirada lá, sabe? Fica aí girando o brinquedinho. Lembra aquele círculozinho com furinho que a gente fazia dentro de outro círculozinho? É como se fosse isso com um cubo. E esse pavilhão de 2002, que foi o ano que eu entrei na faculdade. Você também, né, Kazu? Acho que foi. E eu lembro muito desse pavilhão, porque hoje, se você for ver, ele é um cubo, né? Ele é muito diferente das formas orgânicas que a gente tem hoje nos pavilhões mais modernos lá no Serpentine. Sim. Mas na época, pra mim, tipo, achava isso muito revolucionário, assim, sabe? Tipo, aquelas formas muito esquisitas, assim. Já era uma arquitetura desconstrutivista, né? Assim. Exatamente. Achei muito legal na época. O próximo acho é do... também ainda. Eu continuo achando ele bem bonito. Eu acho um dos mais bacanas. O de 2003 é de alguém muito conhecido pra nós. Ah lá! Especial. É do Oscar Niemeyer. O Brasil! Ele foi um pavilhão que foi solicitado ao Niemeyer quando ele já estava com 95 anos. Então já estava com uma arquitetura bem característica, né? A linguagem bem própria do Niemeyer. A diferença é que ele é feito em aço, né? Uma Isso, inovação como era uma Veotti. estrutura temporária e não permanente, então o Niemeyer, que estava acostumado a trabalhar com concreto, optou por fazer a estrutura dele em aço, mas ele continua tendo essa cobertura com um formato bem orgânico, bem curvas femininas, montanhosas, características da arquitetura dele. E dentro tem os desenhos dele, né, e tudo, é como se fosse uma pequena galeria ali, né? Uhum. E é engraçado porque a Júlia, que era a diretora na época... Ele fala como se fosse brother dela. Não, a Júlia, minha amiga. Nossa amiga. A gente conversou abertamente por YouTube, né? Por YouTube. Mas a Júlia Jones, que era a diretora na época, ela veio até o Brasil para convidar o Oscar Niemeyer, né? Então ela veio até o escritório dele e falou, vamos lá, a gente tá com essa ideia de um pavilhão temporário. Como ainda era uma ideia nova do pavilhão, também ela disse que tinha uma certa dificuldade em convencer os arquitetos, né? Principalmente no começo, né? Principalmente no começo. Tinha que explicar o que era, né? Não era assim, venha participar do Serpentine Gallery. Que hoje ganhou uma notoriedade, mas no começo não tinha. E o detalhe é que eles não pagam para os arquitetos. Né? Também não acho que precisaria, porque é uma puta exposição. Mas sim, verdade. Talvez seja um dos maiores
propagandas que um escritório possa ter. Mas ela veio até o Brasil para conversar com o Niemeyer e tal, e convidar ele para ir. E ele falou que, tipo, tava recusando o convite. Principalmente por essa ideia que a Renata falou, porque ele gosta de fazer com concreto. E ela falou, o concreto não é temporário, né? Então, mas aí ela foi ali convencendo e tal, e aí ele falou, não, beleza, eu posso fazer um prédio que seja desmontável, mas não faz sentido algum fazer um prédio temporário em concreto. Então vamos fazer em aço. Né? Então ele acabou mudando e aí se convenceu da utilidade, do caráter efêmero e tal, que podia ter, que podia ser muito interessante, e aí ele resolve, aceita e projeta o pavilhão. Né? Eu li em algum lugar, mas não dá pra pôr porque eu não sei bem a referência, mas parece que o Toyo Ito também não curtiu muito no começo, né? Ele queria reaproveitar um que ele já tinha feito em Munique, assim. Ah, é? Tinha uma história assim. Pavilhão? Tem um já. Que feito, eu deixo você usar esse aqui, ó. Mas o projeto do Niemeyer, ele fez também uma elevação do chão, fez uma soltura e ligou com uma rampa. Não sei se alguém conhece essa característica do projeto dele. Rampa vermelha, assim, né? Uma rampa vermelha que liga com o pavilhão. E tinha, ele tinha um auditório semi-enterrado também, né? Tinha. Então, o pavilhão dele eu achei que tinha mais usos que os anteriores, né? Tinha uma área de mesas, tinha auditório, tinha uma bancada. Tinha as exposições dos desenhos dele. Então ele abrigou mais funções para dentro do pavilhão. E o que é interessante, a gente, depois que vocês forem vendo as imagens e tal, mas é perceber como cada arquiteto traz essa ideia do pavilhão. Porque o Oscar, ele, de certa maneira, pegou aqueles conceitos, um resumo da carreira dele e aplicou, né? Essa ideia de soltar do solo, da rampa, da curva, etc. E tem arquitetos que vão para um outro lado, na ideia de experimentar. Experimentação. Né? De fazer, não representar aquilo que eu já fiz, mas talvez pensar numa arquitetura para frente. Então são diferentes abordagens e tal, acho que é só legal poder perceber isso. Nesse projeto também, quem ajudou foi o engenheiro, o José Carlos Sussekind, só que também teve participação da Oviarup, né, da consultora, só que daí não com o Cecil, mas daí com um cara chamado Charles Walker. Mas é isso, é também a fim de garantir que a obra pudesse ser feita e realizada lá em Londres. Né? Afinal, eles são muito precisos e não dá para ter erros. Né? Mas daí o convite do próximo ano... Melou a porra toda. Não foi tão sucesso. Em 2004, eles convidaram o MVRDV para fazer o projeto. Da onde eles são? Da Holanda. E a proposta deles foi bem... radical. De vanguarda, digamos assim. Audaciosa, eu diria. Boa. Eles, ao invés de ter uma edificação ao lado, complementar, talvez, uma edificação dentro do conjunto ali da Serpentine Gallery, eles resolveram abraçar o parque e a Serpentine Gallery. Então, a proposta era fazer uma grande montanha, cobrindo tudo, colinas verdejantes por todo o parque, que formariam essa montanha coberta de grama e você poderia circular por fora dela tanto quanto por dentro. Então era um projeto bem grandioso, ele ocupava a área inteira da implantação lá de 2.475 metros quadrados. E a proposta era ter 23 metros de altura. Isso é completamente irregular, né? Não era simplesmente fazer um domus em cima da... era todo quebrado ali, né? Uma montanha mesmo. Assim, toda montanha. De forma bem orgânica. Enfim, não foi executado. Dentro dessa grandiosidade toda, e pensando que o período de tempo era bastante reduzido, além de verba, enfim, esse não deu certo. Porque ficou caro pra caramba e a estrutura era... E eles tinham uma preocupação também com segurança de tudo aquilo, porque as pessoas poderiam entrar por dentro, mas as pessoas iam estar subindo naquela montanha que era grandiosa, gigantesca e poderia dar muito, muito problema. Então, os diretores da galeria falaram, olha... Obrigada, não obrigada. Obrigado, mas a gente não vai construir isso aí. Né? E daí os caras ficaram sem aquele ano, né? Ficaram sem. Alguém deve ter levado uma mijada violenta, né? Com certeza, né? Pô, a galeria tava começando ali. Ele acabou ficando muito complexo, né? Perdeu. Claro que a engenharia pode fazer tudo e poderia fazer aquela cobertura toda, mas imagino que por um tempo e uma verba tão reduzida não emplacou. E é engraçado porque se você entrar no site do MVRDV, tem lá o projeto. Assim. Não, mas no site da Serpentine Gallery não tem. Não tem, isso que eu ia falar. Na Serpentine eles não falam. Mas aí tem um videozinho da Júlia falando, mas foi muito legal trabalhar com eles, blá 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 e tal. Mas é evidente que ela ficou putaça, né? Porque, porra, cara, como é que você... Sem noção, né? Não te chamam mais pra nada, né? O de 2005 foi do Eduardo Souto de Moura junto com o Álvaro Siza. Os dois são portugueses. E é um pavilhão, ele é feito de madeira, né? Esse ele é bem mais horizontal, ele é bem mais grudado no chão. E ele é uma estrutura de madeira.
E ele tem uma conexão muito mais forte com o parque em si, com as árvores, com a vegetação. Né? Até por essa questão da madeira, ele tá, tipo, as fotos que aparecem, às vezes aparecem as fotos voltadas para uma área de bosque ali, que eles têm umas arvorezinhas. E ela parecia, é uma malha que parece escamas, né? Tem uma malha contínua, um gradeado de madeira mesmo, com uma cobertura. E o espaço interno, ele fica todo aberto e livre de pilares. Ele tem esse conceito, assim, várias pecinhas, assim, formando uma malha, né? Uma malha, assim, mais orgânica, né? Daí eles fizeram um sistema grande de iluminação também. Então, à noite, ele era todo alimentado por energia solar. E à noite ele ficava todo iluminado. E ficava fofoluxo. Como uma lanterna. Em 2006, o projeto foi do Renkurras com o Cecil Baumont. Também, né? E nesse especificamente, eu acho que o Cecil Baumont teve mais relação ainda, né? Com o balãozão. Esse eu acho que foi o projeto um dos mais malucos lá que eles fizeram, né? Porque o projeto consistia em um pavilhão ali no térreo que era fechado com umas placas meio translúcidas e um baita de um balão em cima que ficava flutuando sobre o pavilhão. E eu acho que uma das coisas legais desse pavilhão é que aí sim a função dele foi muito importante nesses 3 meses de exposição. Porque ali eles fizeram pela primeira vez uma atividade constante, eles tinham uma maratona de 24 horas de entrevistas. Então eles chamaram vários artistas das mais diversas áreas para palestrar ali, e eles ficavam horas a fio fazendo essa entrevista que era transmitida pela rede da Serpentine. Então foi um pavilhão que teve bastante uso mesmo, assim. Aquele balão, eles chamavam de ovo, né? Não é, porque ele não é redondo, né? Cosmic Egg. E eu ouvi falar que ele podia encher, ou podia murchar, ele tinha uma coisa assim. Mas ninguém saía voando com o balão, não. Mas é legal porque também as fotos, às vezes, com a Serpentine, e daí fica aquela bola... E de noite ele era iluminado, né? Exato. Então faz um fundo muito, muito maluco, assim. Tipo, é a lua? Não, é um balão do Renkurras. É um balão do Renkurras. O projeto de 2007, eu não sei falar o nome das pessoas. O Olafur Eliasson com o... Putz, agora quero ver. Kjetil Thorsen. Kjetil Thorsen. É o projeto de 2007. O Olafur é um artista plástico que estudou na Dinamarca. E o Kjetil é do escritório... Snoeta. O projeto do pavilhão deles, ele foi um projeto mais... Como que eu posso dizer? Maçudo? Não. Ele era mais fechado pro parque, assim, né? Ele era mais fechado em si, né? Ele tinha uma estrutura, rampas também que você podia circular e subir na parte alta para observar o parque. E se eu não me engano, ele deu uma atrasadinha nesse projeto e foi feita uma mostra da Zaha Hadid em 2007 também. Sim, aquela Lilás, né? Lilás, que eram umas estruturas, 3 estruturas, assim, que pareciam... Umas pétalas, umas flores. Umas flores, exatamente, tipo um guarda-chuva, assim, invertido, que ficavam também no conjunto do parque. Bem bonita aquela... É bem bonito mesmo. Aquela estrutura dela. Não, então, mas eu acho que era isso, porque na verdade o projeto tinha uma complexidade ali e o preço do aço estava caro na época e tal, e aí eles viram que ia atrasar demais a obra. Então, eles finalizaram a obra dos caras, mas daí a Zaha conversou com a Júlia, a diretora na época, e falou, seria legal ter um pavilhão pra inaugurar no começo do verão e tal, e daí a Zaha falou, não, pode deixar que eu faço, desenvolvo alguma coisa, deixa comigo, assim. Matou no peito. Matou no peito e fez lá, né? É como se fosse a estrutura deles é como se fosse aquelas panelas de fazer cuscuz, sabe? Nossa! Não é? É mesmo. Uma rampa, só que pro lado, assim, inclinadinha pro lado. Tronco de cone oblíquo, sei lá. Nossa, enfim, dá pra ver as fotos lá, esse não tá entre os meus top. De 2008 foi o do Gehry. Grande, Frank Gehry. Que eu gostei muito do pavilhão dele. É muito bacana. Que é um pavilhão também de madeira. Ele é uma estrutura bem alta, assim, que ele fez. E ele concebeu muito voltado pra música. Não sei se ele, junto com o pessoal da organização, eles iam ter um pianista famoso inglês pra fazer a inauguração do auditório, do pavilhão. E ele ficou com esse conceito da música forte e ele concebeu como se fosse uma rua fechada com auditórios dos 2 lados. E é muito legal porque são 4 pilares bem altos, assim,
E daí toda a cobertura, ela é atirantada nesses 4 pilares. E assim, são planos meio aleatórios, assim, né? São planos com inclinações diferentes ali que elas não ficam apoiadas nos pilares. O pilar forma um pórtico e elas estão atirantadas desse pórtico. Assim. E esse caminho que ele conformou, né, que tem esses auditórios do lado, ele dá bem na galeria, como se fosse um caminho de acesso à galeria. Eu acho que dos que a gente falou até agora, acho que ele é o primeiro que valoriza a construção da galeria, né? Que faz essa interação com ela, assim. Então, você tem o caminho, o espaço onde as pessoas vão ficar e tal, mas você tem no ponto focal também do caminho, você tem a galeria sendo mostrada ali, né? Que também é uma decisão de projeto, né? Se você quer negar aquilo, se você quer integrar, como é que você quer respeitar aquilo, etc. Assim. Você quer ser único e especial também, né? Também é possível, Tipo, cobrir a galeria, por exemplo, né? Também é. Negar completamente, cobrir como se fosse uma montanha. Isso. Um partido. É um partido. O de 2009 foi do Sanaa. Também eu acho bem legal, assim. Eu acho que esse projeto do Sanaa, ele tem sabe a Marquise do Ibirapuera? Exatamente. É isso. Boa referência. Ela é uma grande marquise com uma forma ameboide, suspensa por alguns pilares. Só que o que chama atenção é que é tudo muito delicado e muito fininho. Os pilares, eles são super fininhos e a tal marquise a qual me referi, ela é de alumínio também. 26 milímetros de espessura, Marquise. 2 centímetros? 2,5 centímetros. Então, assim, a característica técnica chama a atenção. Sim, né? Como é que esse troço tá de pé, né? E os pilares também, uns pilaretes de aço, assim, super esbeltos. Super fininhos. E tudo brilhante, polido, assim, né? É tudo polido. O alumínio da cobertura, ele é polido, e os pilares também. Então, se você tá embaixo dessa marquise, você olha pra cima, é como se fosse um espelho ali em cima. Porque tanto o forro, né? Tipo, a cobertura e o forro são de alumínio espelhado ali. Então, dá essa sensação de não tem forro, né? É uma estrutura só. Né? Não é separada, assim. E é polido tanto pra cima quanto pra baixo. E os pilares também polidos e tal. Então, um espelho gigantesco. Deve dar um barato nos passarinhos, né? Deve ter morrido muitos ali. Esse também eu acho que tinha uma área mais de auditório, tinha café, ele tinha bastante uso também na estrutura. O de 2010 foi do Janovel. Janovel é francês, né? E o dele também é muito legal. E é muito diferente, porque ele é grandão, ele é pesado, né? Mas ele foi lá e pintou todo de vermelho. Todo de vermelho. Tudo de vermelho. Mesas de ping-pong de vermelho. Eu achei muito legal as mesas de ping-pong. A raquete vermelha, tudo vermelho. Os tecidos tem vários toldos que fazem fechamentos laterais também, que podem estar abertos ou podem estar fechados. Também vermelhos. Então no café que eles têm lá, eles fecham o toldo em cima, assim, que é vermelho também, fica tipo um inferninho, assim. Eles anunciaram a exposição como Red Summer in the Kingston Gardens. E fica muito legal, porque como ali no verão o parque ele é majoritariamente verde, tipo, dá um contraste bacana, né? Eu acho que os conceitos que ele traz, assim, é um pavilhão pra atrair pessoas. Então, vocês falaram da mesa de ping-pong, tinha, sei lá, espaço pra jogar frisbee, fresco, sei lá, várias coisas de atividade do parque. Então, era uma maneira de também trazer as pessoas por ali. E essa ideia de ser retrátil, assim, que é uma coisa, aproveitar o sol ou, né, se proteger da chuva e tal. Acho que ele tem essa flexibilidade muito interessante do pavilhão. E tem a ver com as obras que ele faz, né? Tem o Instituto do Mundo Árabe também, que tem partes que são móveis e tal, então tem a ver com a arquitetura que ele já faz. E essa ideia do vermelho, uma das justificativas é que ele fala Londres, assim, né? Londres, assim, quais são... É muito característica essa ideia do vermelho, assim, tanto da cabine... ônibus, o ônibus, a cabine de telefone, então tem muito essa característica, assim, né? Ele falou, vamos explorar isso de todas as maneiras, né? Ao máximo, né? Dá tudo ao máximo. Esse pavilhão ele foi feito pelo 40º aniversário da galeria, né, nessa data, e ele queria que o pavilhão ele estivesse de acordo com os hábitos dos londrinos no Hyde Park, né? Que não perturbasse, que ele fosse complementar as atividades que as pessoas gostam de fazer lá. Legal. Esse, inclusive, foi quando eu visitei a Europa, foi esse pavilhão que eu consegui visitar. Foi em 2010, né? E, cara, eu fiquei muito surpreso, realmente, assim, era muito legal todo o pavilhão, a forma como ele se integrava ali, como você podia usufruir dele, era muito interessante. E me lembrou muito também, essa ideia do vermelho com o verde, do parque, tem um projeto em Paris, que é do Bernard Tchoumi, que chama o Parque La Villette,
que tem muito essa ideia do vermelho também em contraste com o verde. E aí ele trabalha com umas passarelas mais aéreas e tal, que você vai aproveitando o parque também com diferentes perspectivas e tal. Quem quiser dar uma olhada também vale a pena. O de 2011 foi o do Peter Zumthor, que é o da Suíça. E ele é um pavilhão bem mais fechado, né? Ele por fora ele é uma caixa escura. Você não vê, não sabe o que está acontecendo. Não sabe que tem uma caixa preta. Porta ali. E o que ele fez, na verdade, foi um jardim fechado, né? Foi um jardim interno. Um jardim dentro do jardim. Um jardim. Jardim dentro do parque. Do parque. Ele fez uma horta feliz, assim. E ele criou uns espaços, assim, você entra num espaço escuro, abre para um espaço mais claro, ele explora esses elementos arquitetônicos também. Porque ele tá ali o retângulo, né? Então você não tem ideia do que tá tendo dentro. E aí ele faz toda uma circulação perimetral que faz essa escura, né? Escura, então você sai do parque todo aberto e entra para essa circulação meio dramática, e aí você cai dentro dessa horta, ali, dessa horta, que é um vazio, né? Um pátiozinho ali. Eu acho que ele propõe um momento de reflexão, assim, sabe? Você tá num parque, você se isola e depois você tá olhando para as plantas. E eu acho que o que ele tentou muito é, por exemplo, você apreciar o cheiro, o tato, o visual das flores, das plantas. Ela é diferente quando você molda um espaço só para isso, entendeu? Quando você tá no parque, é tanta coisa te chamando a atenção de árvore, criança, bola, balão, sei lá, água. E ali você se volta numa uma sensação mais intimista, entendeu? Essa é a horta. Então eu acho que ele tentou criar um pouco essa situação. Que ele é um cara que nas obras dele procura muito isso, né? Eu até achei interessante, assim, não é extraordinário, mas eu achei interessante como reflexão. Como um projeto conceitual de pavilhão, assim, eu achei muito fechado em si. Eu entendo isso que ele quer explorar, entendo esses elementos arquitetônicos do escuro e do claro, acho que foi bem explorado. Mas como pavilhão de integração com o Hyde Park, né, com a galeria... E ele não é tão ele chamativo. É muito em si. Ele não é tão chamativo. Não sei, ele não é tão convidativo por fora. Sim, não, de maneira nenhuma. As pessoas passavam com medo ali. Ia ter. Fizeram uma... a mais corajosa entrava, via o corredor escuro e saia correndo, né? Era que ia sair alguém lá pra te dar susto, aqueles brinquedos lá. A Monga, lembra da Monga? A Monga. Não, eu acho que essa crítica ao Peter Zumthor também, assim, é legal ser intimista, mas num pavilhão onde vai, tipo assim, se você estiver sozinho no pavilhão dele, é super legal. Com 300 pessoas circulando ali, você não tem a relação intimista de reflexão. Com a excursão dos japoneses chegando ali. Por que japoneses? Os barulhentos são outros. São outros, os italianos. O próximo aqui é do Herzog de Meuron e o Ai Weiwei. Eu gosto de chamar de Ai Vai. Beleza. Será assim. E com o chinês Ai Vai. Ai Weiwei. Então, esse que foi a grande malandragem, porque um dos conceitos, uma das premissas básicas do pavilhão é você ter o projeto de arquitetos que nunca fizeram projetos na Inglaterra. Lembra disso? Lembrou? Esse papelzinho que você colocado no bolso. Exatamente. E o Herzog de Meuron já tinham feito. Mas daí rolou essa malandragem que eles não tinham feito juntos. Chama o Vai. Com Ai Vai. Ah, não acredito. Ai Weiwei. Isso aí é jeitinho brasileiro. Porra, totalmente. Porque tinham feito o Tate Modern, não é? O Museu de Arte Moderna, que é uma puta obra em Londres. Que foi onde eles explodiram, né? Exato. Então, mas, né, foi isso. Mas a gente não tá falando de... E há alguma justificativa? Aceitamos? Como é que faz isso? Eu não sei. Não vamos falar sobre esse episódio. No final das contas, eu gostei muito do projeto, é um dos meus favoritos, então... Puta, é muito legal, né? Tipo, pode fazer o que você quiser. Eles podem. Eles podem. Eu achei muito legal, eles, ao contrário de suspender o projeto, eles fizeram o contrário, né? Eles enterraram o projeto, tem um espelho d'água em cima, e ficou de uma delicadeza muito grande o pavilhão. Parece que o espelho d'água tá voando, assim, né? Exatamente. Ele foi fantástico e eles foram com o conceito de homenagear os pavilhões anteriores. Então, eles exploram alguns elementos na arquitetura deles nessa relação. Então, eles fizeram 11 pilares, né, representando os 11 pavilhões anteriores e um central, que seria o pavilhão deles. E essa parte interna, então, realmente, ele é parte escavado, e essa parte interna, ela foi toda feita em cortiça, dando uma unidade de material bem interessante e um conforto bacana. E é legal que, como ele é escavado, eles, no processo da obra, acabaram achando vários vestígios arqueológicos dos outros pavilhões. Ah, é? Uhum. Sei lá, o que acharam lá? Um pedaço de vidro do Toyo Ito, sei lá.
Mas eles acharam vários vestígios desse pavilhão, então ficou meio com uma arqueologia dos pavilhões anteriores, completamente contextualizado com o que eles tinham proposto para o pavilhão. E eles têm o pavilhão deles tem uma forma circular, eles pegam a cobertura e elevam do solo, assim, né? Fazem aquele espelho d'água redondo. E enterrado, eles fazem uma espécie de um anfiteatro, assim, com várias formas, assim, ele é bem rico em formas, assim, em os degraus, com formas estranhas e tal. E daí, na verdade, eles fizeram um estudo de morfologia, assim, dos pavilhões, dos pavilhões antigos, e todas as formas dos pavilhões antigos juntas. Nas interseções, né? Eles Cara, os caras fizeram uma loucura lá e ficou uma forma muito maluca que tem a ver com os pavilhões antigos. Então tá, agora ficou claro. Eles pegaram as fundações dos pavilhões antigos e pegaram as interseções para pegar os pontos de marcação de Nossa, ficou animal. Mas ficou legal, isso que é mais interessante. Eles enterraram, né? Eles conseguiram enterrar 1,5 metro. E aí, uma das questões que impediram eles de enterrar mais foi porque eles já começaram a achar um lençol de água ali. Freático. Então... E aí, tanto que uma das ideias de fazer o espelho d'água também em cima é um pouco como foi feita essa escavação, era tipo fazer o espelho d'água como representando também que ali embaixo, sabe, se tivesse água ali e tal, não sei o que, enfim. Trazer à tona as coisas que estariam semi-enterradas, né? Isso que eles piraram ali. E eu vi uma entrevista do Herzog, que ele fala assim, uma coisa é você tá vendo o projeto, assim, você imaginando o projeto na tua cabeça, aí isso em maquetes eletrônicas e depois em maquetes físicas e tal, mas toda vez que você chega na obra construída, ela vai te surpreendendo, né? Mesmo ele que projetou e que sabia o que estava fazendo. Mas ele falou, você chega aqui e percebe, será que as pessoas estão usando da maneira que eu tinha pensado? E ao mesmo tempo vê que as pessoas usam de outras maneiras que você nem imaginava. São legais também. E daí, essa ideia da cortiça, né? Será que a acústica ficou boa dele? Não, realmente dá uma absorvida, não tá reverberando. Então, assim, apesar de a gente ter o caráter científico na hora do projeto, de a gente tentar sempre saber tudo o que vai acontecer, sempre tem as surpresas e que elas, pro Herzog, talvez sejam sempre muito mais positivas, né? Tem menos erros, talvez. Mas é legal ver ele também esse lado de estar surpreso com a obra construída e como é diferente, né? E como o processo todo é muito rápido, eu acho que isso é um grande diferencial do projeto, porque daí é como se você estivesse fazendo uma maquete tamanho 1:1 ali, né? O projeto de 2013 é do Sou Fujimoto e me lembra muito um dos meus brinquedos favoritos na infância, o Trepa-Trepa. Mas sério, eu adorava aquele negócio. Lembra mesmo. Então, porque também na verdade, eles são várias barras de aço que ele estruturou e organizou de maneira que formassem formas geométricas e as pessoas tivessem essa interação com o espaço. E como eles são essas barras são muito esbeltas e todas brancas, elas ficam uma nuvem. Elas ficam quase translúcidas no espaço. E de noite também tem uma iluminação que o negócio brilha, né? Então ele tinha essa proposta das pessoas interagirem com o espaço, então você pode sentar em parte da estrutura. Podia trepar? Podia. Meu Deus! No sentido de subir, né? Falou, olha aí, um abraço. Não, podia subir? Podia. É um brinquedão, então, o cara fez. Exatamente. Ele fez um brinquedão legal. E ele foi um dos mais jovens a serem contratados, né? Ele estava, acho que, com 41 anos. Então, havia uma preocupação também, porque é isso que a gente... que ele fez um brinquedo, ó. Ele é muito jovem. Muito jovem. Maturo. E é bem escultural, né? Bem escultural. Ele é bem leve, bem... Mas assim, ao contrário de alguns que realmente buscaram dar uma função ao pavilhão, esse realmente é bem escultural. Assim. O de 2014 é o mais diferentão de todos. 2014. Que é do chileno, o Smiljan Hadžić. Ele foi o arquiteto menos famoso, digamos assim, que fez o Serpentine Gallery. Os críticos da arquitetura das publicações que eu li da época, assim, adoraram o pavilhão dele. Que em resumo é um donut. É um donut gigante. Não tão gigante. Você lembra daquele que a gente fez do Arquigram, da cápsula? Lá, Capsule House lá? Tipo, é verdade, tem a ver mesmo, hein? Tem a ver, né? Então é um grande... É um donut. Apoiado sobre pedras pré-históricas. Isso, pré-históricas. Do período neolítico. Paleolítico? Mesozoico? Apocalíptico. Apocalíptico. Então ele tem uma forma bem
bem diferentona, assim. Ele tem uma cor meio sujinha, assim, né? E ele é fininho, ele é de fibra de vidro, na verdade, a estrutura. Então ela é bem fininha, ela fica meio translúcida. Então Exatamente. Passa um pouco da luz natural. Tipo, ele é meio rústico, ao mesmo tempo, como ele tem esse aspecto capsuloide, donutuloide, ele parece meio futurista também. Então meio futurista, meio pré-histórico. Meio pré-histórico, exatamente. A galera adorou. E esse Donut, ele tem uns rasgos, assim, né? Uma hora você vê lá fora, uma hora você não vê lá fora. O que dizia as críticas? Então, as críticas falam o seguinte, que ele pareceu se importar. Eles, às vezes achavam que os Star Architects, assim, não se importavam tanto com o pavilhão e faziam com uma coisa a mais. O cara, realmente, ele teve o trabalho de trazer uma arquitetura mais conceitual pro pavilhão, que não deixa de ser a proposta, né? De você trazer um conceito diferente. E esse contraste que ele faz da pedra com a fibra de vidro, um material muito delicado, com um material mais robusto, foi bastante elogiado também. E até um crítico que ele falou que a única coisa que falta é deixar ele funcionaria melhor, né? Se a natureza pudesse tomar o curso dela e a grama crescer e a natureza chegar ao redor, que daí ele vai contar completamente contextualizado. Que legal, é mesmo. Poderia ficar mais interessante mesmo. Uhum. Então, galera... Dispensar o serviço de jardinagem do parque. O de 2015, Selgas Cano. que são os espanhóis. Os espanhóis. Que é quem? O Selga e a Cano. Beleza. São um casal, né? De arquitetos espanhóis que fizeram como se fosse um labirinto, não? Olha... Como eu posso dizer? Sabe aqueles campeonatos de cachorro de agility? Sei. Ela fez um desse pra seres humanos. Aquele tubo de como é que o cachorro entra e sai pro outro lado. Sai babando lá, assim, correndo tudo colorido, assim e tal. Sei, Ela fez isso daí. Também. Essa é a tua crítica arquitetônica. Não, essa é a minha descrição. Ah, tá. E a sua crítica? Então, esse também não é dos meus favoritos. Diferente, né? Diferente, ele é diferente. Então, ele é uma estrutura bem colorida e, enfim, ele tem uma malha de aço dentro, ele é uma estrutura metálica com uma cobertura colorida transparente. De todas as cores possíveis. E você faz caminhos dentro dessa estrutura. Entra para um lado, sai para o outro, ou entra para o outro lado, sai para o mesmo lado. Vai fazer o que você quiser. Se você quiser, é livre. É grande? Não é tão grande, né? Não, ele é grandinho até. Grandinho até. Mas o que eu li de crítica desse projeto no The Guardian também, que é exatamente a discussão do conceito do que é o pavilhão, né? Tudo bem que é uma mostra conceitual e tudo mais, a arquitetura, por essência, ela tem uma função. E é o que difere ela da arte, digamos assim. Uhum. Né? Você colocar uma estrutura por estrutura só, que ponto que é uma escultura ou não uma arquitetura? E ele tinha menos função, assim, do que não, é que ele foi o que o cara tá falando, esse conceito, será que o Serpentine Gallery não foi deixar solto demais, assim, o negócio? Uhum. Enfim. Mas eu entendo, assim, ele tinha suas funções, né? Abrigo? Ele tinha a função de café, ele era uma função, tinha galeria, porque era busca de sensações das pessoas, é isso que eles estavam interessados. Então, se chegar num espaço que tivesse reflexões de muitas cores também... estimular. É um jeito de estimular, de as pessoas se sentirem e, assim, tem a sua função. Agora, o que você pode questionar, tipo assim, ele é arquitetura. Pode questionar se a função era interessante ou não, entendeu? Que tipo de... Se a arquitetura, enfim, tinha uma função interessante, talvez, mas... E outra coisa que ele falou, assim, que a estrutura metálica era para ser uma estrutura leve e colorida. Acabou a estrutura tendo que ser mais robusta, né? Então, os encontros ali não ficou... Ficou mal acabado. Ficou meio mal acabado e tal, não foi um negócio assim. E ele falou assim, molha quando chove, fica Sério? quente quando faz solzinho. Tipo, não deu nada certo. Falou que não foi muito legal a experiência. Não, e o cara fala assim, até ficou meio aquém da arquitetura super criativa e super legal que eles fazem e tal. Mas você não falou também aquele negócio dos patrocinadores também? É que essa é uma outra questão, na verdade. Os espaços são pagos por patrocinadores, basicamente, né? Então, o que os caras querem é mostrar a mostra dele, fazer evento lá, fazer jantar, negócio que eles patrocinaram. Daí com as goteiras fica difícil, né? Tem essa discussão também na crítica deles lá, tipo, tem que ponto você tá fazendo pro patrocinador e tal.
ser um vendido para o mercado. Alguém tem que pagar a parada, né? Alguém tem que pagar. O próximo foi exatamente o do... É o do ano passado. Do ano passado, que é do Bjarkingels, que a gente viu no documentário do Netflix, que é uma estrutura de fibra de vidro, uns cubinhos de fibra de vidro dispostos de maneira... empilhados ali, que formam uma... Um grande zíper que está se abrindo. Um grande zíper que está se abrindo. Ele é bem legal, bem bacana. E ele, você vê que eles queriam que subisse, desse pra subir na estrutura deles lá. Daí Queriam fazer o trepa-trepa. Daí o departamento lá de Londres falou de segurança lá dos parques. Falou, não. Vai vir brasileiro aí, vão cair tudo. Vai dar merda. Não vai dar certo. Não pôde subir. Eu acho que também essa ideia de trabalhar com os translúcidos e tal, como aconteceu em outros pavilhões, essa ideia de durante o dia ser interessante a parte interna e tal, porque ajuda a trazer um pouco de iluminação. E durante a noite tem todo esse aspecto de ser um ponto de iluminação do parque também, né? Ser uma referência. Então, tanto do Dorenkurras quanto do Bjark também, acho que essas coisas souberam explorar tanto o visual, tanto de dia quanto de noite do pavilhão, né? Uma das coisas bacanas desse pavilhão é que, como essas caixinhas de fibra de vidro, elas são vazadas em uma só direção, elas estão sempre alinhadas no mesmo sentido, dependendo do ângulo com que você olha, ele vai parecer opaco, mas se você olhar exatamente reto, assim, nos buracos ali, ela se torna transparente. É verdade, é verdade. E o que vem pela frente? Quem será próximo? A gente vai revelar com exclusividade? Exclusividade. A gente ligou pra Júlia. Amiga do Cazu. Na verdade, a Júlia saiu já. Quem é o próximo? Francis Carey. Diabedebo. Francis Carey. Que é o primeiro arquiteto africano a fazer um projeto na Serpentine Gallery. E negro, né? E negro. Ele estudou na Alemanha, ele tem escritório hoje na Alemanha, e o projeto dele remete a uma árvore, né, que está muito ligado ao vilarejo que ele cresceu, que a árvore era o ponto focal. Então ele fez uma estrutura com um eixo central, que inclusive quando chove, a parte do meio vira uma cachoeira. Olha. Ele coleta a água... Como se fosse um guarda-chuva invertido, assim? Tipo um funil, né? Um funil, exatamente. É um funil. A estrutura que lembra a árvore, ele é um grande funil com o tronco, entre aspas, assim, no meio oco e meio transparente. Então, a água toda é coletada por esse funil e desce, vai escorrendo por esse tronco, como se fosse a cachoeira, e daí vai pro sistema de drenagem lá. E ele fala que onde ele cresceu, que foi em... Burkina Faso, a árvore ela tinha um ponto central mais de proteger do sol, né? Como um abrigo. Em Londres é mais as intempéries, né? Por isso que ele chegou a essa relação da E ele disse que lá no vilarejo onde ele cresceu, essa árvore era o grande ponto de encontro do vilarejo. Todo mundo ia lá para se encontrar. Então ele queria criar um ponto de encontro. Eu não conhecia o trabalho dele, fui pesquisar um pouco, ele tem um trabalho social bem forte também. Assim, uma dica que eu dou para quem quiser saber é... ele tem um TED Talks, que acho que vale a pena. Ele dá um panorama geral de a origem dele e tal, e fala um pouco desse trabalho social que ele faz, porque ele nasceu lá em Burkina Faso, que eu nem sabia que existia esse país, né? Mas é interessante, assim, e ele tem esse aspecto muito social, e também de valorização de cultura e tal, que eu acho que tem mais a ver com os conceitos que a gente pensa hoje de arquitetura. Eu sigo ele no Facebook. Olha que bacana. Mas assim, tem que esperar ficar pronto, né, pra saber se realmente a gente tá falando do projeto que é só projeto. Tem que estar pronto, tem que ficar pronto, né? Isso é um desafio também. E ele, a carreira dele, ele foi sempre permeada pela questão social, né? Ele busca parceiros para poder executar os projetos dele, que tem sempre o caráter social. Tem vários projetos lá na África e tal, que já foram premiados. Ele é um cara que talvez você que está nos ouvindo não conheça ainda, mas ele já é um cara bem conhecido. Onde é que estão esses... Essa é boa. Onde é que estão esses pavilhões agora? Foram queimados, reciclados, reutilizados? Hoje em dia, não sei se desde o começo, mas mais recorrentemente os pavilhões são vendidos depois da... Não, alguns foram queimados porque realmente não valia a pena. Outros... Tipo Agility. Eu não vou falar nenhum. Não citar nomes. Teve alguns milionários ou bilionários do mundo aí que resolveram comprar esses pavilhões, né? Eu vi lá um irlandês malucão lá que ele comprou 4 já.
Acho que ele comprou do Oscar, achou aquilo sensacional e achou muito legal começar a fazer esse hobby. Então daí ele comprou do Cisa. Tem gente que coleciona latinha, tem gente que coleciona tampinha. Moeda, selo. Tudo de acordo com a sua capacidade financeira. E aí acho que ele tá também, eu não lembro quais exatamente, mas aí ele ficou viciado, diz ele, nessa onde que ele busca. coloca? Ele quer fazer depois um dia uma puta exposição com todos, assim. Ele comprou do Oscar Niemeyer, do Álvaro Siza, né, com o Eduardo Souza de Moura, do Rencurras, do Olafur Eliasson, lá, né, e o do Gary. Aí o do Toyo Ito foi comprado por um hotel de luxo. Esse último do Bjarke Ingels, ele foi comprado por uma rede imobiliária canadense. E daí eles vão remontar em diversos lugares, assim. Não partes dele, ele vai... Sim. Ele vai montar hoje aqui, daí daqui a 3 meses monta em outro lugar, vai fazer um tour com o pavilhão pelo planeta. E o do chileno ficou onde? O do chileno foi pra Bruton, é uma cidade lá no Reino Unido, sei lá onde é que é isso. Alguém comprou. Alguém comprou também. O dos espanhóis lá, o Coloridão, o Labirinto Coloridão, foi comprado por uma startup chamada Second Home, que ela já era cliente do Céu Gascano lá, do escritório de arquitetura lá, e, enfim, fã dos caras, compraram. E ele ia ser reconstruído daí, no centro de Los Angeles. E uma curiosidade daí que não tem nada a ver com o Serpentine Pavilion, mas, assim, falando de outros pavilhões, teve no ano passado, o Pavilhão do Brasil na Expo Milão, que é do Arthur Casas. Ele foi leiloado, quem venceu o leilão foi um arquiteto italiano, e esse arquiteto italiano vai instalar o pavilhão no FUF, que é um museu canino no norte da Itália. Diz que FUFs? É um museu dedicado ao melhor amigo do homem. Nossa, legal, bonito. Diferente. Não, só para deixar atualizada a informação, quem que tá comandando lá agora a parada é a tal da Iana Pil, junto com o Hans Ulrich. Então quem quiser os contatos aí, posso passar o telefone deles? Pode. Então, para quem quiser falar com a Iana, na verdade, fala com a executiva assistente dela lá. É o 0207. Mais, né? Mais, qual que é o código da Inglaterra? 298-334. E quem quiser pode entrar em contato lá diretamente. Por quê? Que papo arroba... Não? Não. Não, porque essa ideia de quem pode ser selecionado, na verdade, antes era só o pessoal da galeria que fazia a escolha dos arquitetos, e daí de alguns anos pra cá, não lembro exatamente quando, mas eles convidaram daí o Richard Rogers e o David Adjaye, que daí ficam como os dois arquitetos que fazem esse comitê para ajudar a seleção dos escritórios. Então, na verdade, é só um convite, né? Que pode chegar no seu escritório a qualquer momento. Se você não construiu nada na Inglaterra, né? Isso Se você construiu, chama um outro cara lá para fazer Não construa nada na Inglaterra. Para garantir. E um detalhe que foi interessante também, que a partir de 2016... junto com o projeto do Bjarke Ingels, eles começaram a convidar alguns escritórios para fazer o que eles chamam de summer houses, né? Então, isso daí é uma seleção que eles fazem, convidam alguns escritórios, daí esses escritórios mandam as propostas, e daí disso eles meio que fazem um concursinho, e daí selecionam... concurso fechado ali, né? Então, nesse último ano foram 4 escritórios, ou 4 arquitetos que foram convidados, e daí eles projetaram as casas que ficam próximas ali também. Não são bem casas, né? São umas estruturas também. Casas entre aspas, assim, Só porque né? são menorzinhas, não são pavilhões. Exatamente. E eles têm também um negócio chamado que é Design Your Own Pavilion, que é uma competição para você que quer construir o seu próprio pavilhão lá no Serpentine Gallery. Então, todo mundo pode participar se você tem entre 8 e 14 anos. Sério? É só para criancinhas. E eles fazem... Bonitinho, né? Eles fazem ao longo do ano uma turnê pela Inglaterra com workshops para crianças para ensinar como construir o seu próprio pavilhão. Eles fazem impressão 3D, né? Fazem, eles têm vários patrocinadores, a Autodesk é uma delas, assim e tal, e daí eles usam essas ferramentas dos patrocinadores lá para ensinar as crianças a pensar em 3 dimensões, assim e tal.
O que eu gostei de fazer o exercício, assim, na hora de analisar as obras, é talvez não se apegar talvez a questões estéticas, né? Porque eu acho que, como a gente já discutiu outras vezes, acaba sendo muito relativo, mas quais foram as decisões que cada um tomou, né? E por ser um pavilhão pequeno, em que o programa não é complexo, parece mais fácil entender as decisões que cada arquiteto tomou, né? Parece que é mais fácil entender essa parte, assim. Então, por exemplo, se a gente pega, sei lá, o do Gehry, que utiliza a casa antiga, né, a Serpentine Gallery, como fazer parte também da integração. Ou você pega o Pinter Zumthor, que simplesmente ignora a relação com o parque, com a casa. Quer dizer, assim, todas essas coisas, como cada um de nós tomaria essas decisões, né? Assim, fazendo uma abstração que a gente fosse convidado e tal. Porque é tão livre, né? O tema é tão livre que... Fica bem difícil, na verdade. Né? Fica bem difícil você pegar um conceito assim, né? Então, mas eu acho que é legal, assim, você pensar, imaginar quais daqueles projetos quais seriam as decisões que você se aproximam mais daquilo que você faria, né? Como exercício, assim. Então, se você quer promover o encontro das pessoas, se você quer fazer com que elas fiquem mais... introspectiva, mais solitárias. Você quer criar uma obra mais escultórica mesmo por si só. Você quer dar uma função. Exatamente. Então, acho que isso é muito interessante como exercício, sabe? Pegar aqueles projetos e fazer isso. Até deixo aqui, para quem quiser mandar quais foram os projetos que mais gostaram, ou aqueles que chamaram mais atenção. Acho que muito mais dentro dessa ideia dos conceitos, assim, né? Mas pode falar o que achou mais bonito também. Pode. E o que achou mais feio também. A gente já tem uma ideia. Duas ideias. Então, quem puder deixar de novo a avaliação lá no iTunes. A gente também tá no Instagram, no @arquipapo, no Facebook, no @arquipapo e por e-mail no contato@arquipapo.com.br. E também pode comentar direto lá no blog, que é o arquipapo.com.br. Fechou, valeu? Fechou, valeu. Então é beijo. Valeu, um abraço. Tchau. As crianças no dia de Natal, todo mundo. Patrono é aquele cara da formatura, né? O que ele faz? Boa pergunta. Vamos perguntar para o Paratono. Aos formandos aí. Pra chegar. Mas então a princesa morreu, é isso? A princesa Di. Morrer. Nossa! Nesse lugar. Então onde é que a gente parou? Não sei. Que acontece?